Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de português, abrindo a apostila na página 68, iniciando então a unidade 16, a fantasia pede passagem. A tia Carol pediu para vocês fazerem a leitura do texto, né? Depois também procurarem as palavras que vocês não conhecem o significado no dicionário. E hoje a tia Carol fará a leitura do texto, porque depois vocês terão algumas atividades de interpretação, tá? Então, muita atenção na leitura e em algumas orientações que eu vou passar para vocês, tá certo? Explicando o surgimento de tudo o que existe. As sociedades antigas tinham o costume de explicar a existência do mundo e das coisas de modo fantástico e mágico. Esse modo de narrativa recebe o nome de mitologia. Vejamos um exemplo a seguir. Então, opa, aqui, narrativa. Percebem que a tia Carol grifou? E vocês já conheceram a estrutura de um texto narrativo. Então, eu quero que, conforme a tia Carol for lendo aqui para vocês, que vocês já identifiquem a situação inicial, o conflito, o clímax, que é o momento que vocês percebem que já vai começar a encerrar a história, né? Que é o desfecho. Então, essas 4 partes é importante que vocês identifiquem, então, tá? Aqui no texto, porque ele é um texto narrativo. E isso vocês já aprenderam, tudo bem? A antropóloga Beth Mindlin já escreveu diversos livros e artigos sobre os índios. Entre eles, existe um mito sobre o surgimento das estrelas. O texto que vamos ler conta uma história que a autora ouviu dos índios Kayapó. Você já ouviu alguma história a respeito da origem das estrelas? Então, pessoal, a autoria dessas histórias não pode ser atribuída a alguém específico, tudo bem? Pois elas fazem parte do imaginário popular e foram transmitidas de geração em geração. Então, vamos conhecer a humanidade desce à Terra. Antigamente, todos os homens viviam no céu. Alguns ainda estão lá. São as estrelas. No tempo de vida celeste, um velho, numa caçada, viu um tatu e o perseguiu. O tatu enfiou-se terra dentro e o homem cavava cada vez mais fundo para apanhá-lo. Cavou o dia todo sem poder pegar o tatu. Voltou para casa, mas no dia seguinte recomeçou a cavar. Dizia a mulher. Atenção aqui, pessoal. Tá? Temos aqui, então, 2 pontos, na outra linha, travessão, e aqui um verbo de elocução, que introduz a fala de um personagem, o verbo dizer. Tudo bem? Quero pegar o tatu. Cavou durante 8 dias e estava quase apanhando o tatu quando o animal caiu num buraco. O velho o viu descer, como um avião, cair num campo e correr em direção à floresta. Ele alargou o buraco para poder olhar para baixo, mas o vento estava tão violento que o levou de volta à superfície. O vento continuava a soprar pelo buraco, aumentando cada vez mais a abertura. Quando o velho voltou à aldeia, os outros lhe perguntaram: Onde está o tatu? Caiu numa terra debaixo da nossa. Uma terra com belos campos, que não é como a nossa, é coberta de florestas. Mas o vento soprou e me trouxe de volta para cá. A história foi discutida no Golbe, a casa dos homens. Os homens mandaram um meocre, que é um menino de 13 e 14 anos, buscar o velho para que ele contasse o que lhe acontecera. Toda a assembleia resolveu ir ver o buraco. O vento o alargara e dava para ver os belos campos. Tomados pelo desejo de descer, os homens juntaram todas as cordas e fios de algodão que possuíam. Fizeram uma corda única que experimentaram no outro dia, mas ainda era muito curta, só chegava à metade do caminho. Com outras pontas de fios, os homens encompridaram a corda até que ela alcançasse a terra. Um Kubenkra, que quer dizer o filho de um homem, quis ser o primeiro a descer. Amarraram-no bem e o fizeram escorregar. O vento o empurrava de um lado para outro. Enfim, ele chegou aos campos, achou-os belíssimos e subiu de volta. No céu, ele disse: Os campos lá embaixo são lindíssimos. Vamos viver lá.
Fizeram-no descer mais uma vez, e ele amarrou a extremidade inferior da corda numa árvore. Então, homens, mulheres e crianças escorregaram ao longo da corda. Pareciam formigas descendo por um tronco. Muitos não tiveram a coragem de descer, preferindo ficar no céu, e cortaram a corda para impedir mais uma descida. Então, aqui, a autora Beth Mindlin, O Primeiro Homem e Outros Mitos dos Índios Brasileiros. Aqui, quem é Beth Mindlin? Beth Mindlin é antropóloga e economista. Trabalha há muito tempo em projetos de pesquisas e apoio a povos indígenas da Amazônia e de outras regiões. Os mitos indígenas, a escrita, a oralidade, a música e o apoio a professores indígenas são seus assuntos prediletos. Entre os 7 livros de mitos dos quais é autora, Moqueca de Maridos é o mais conhecido. E aqui uma foto dela para vocês conhecerem. Vamos lá então, pessoal, para o jogo rápido. Tia Carol destacou aqui algumas palavrinhas-chave para vocês, tá bom? Vou pedir novamente que vocês façam a leitura do texto, identificando agora, então, essa estrutura. Qual foi a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Tudo bem? Número 1. Como o mito conta uma história, esse gênero apresenta elementos da narrativa. Sobre o texto lido, responda as questões. A. Em que tempo se passam os fatos narrados? Copie um trecho para comprovar sua resposta. B. De acordo com esse mito, onde a humanidade vivia naquele tempo? C. Qual é o tipo de narrador desse texto? Será que é narrador observador ou narrador personagem? O que vocês acham, pessoal? Número 2. Leia os trechos a seguir e faça o que se pede. A. Cavou durante 8 dias e estava quase apanhando o tatu quando o animal caiu num buraco. Que significado o termo destacado, apanhando, apresenta no contexto em que está inserido? B. Tomados pelo desejo de descer. Com a ajuda de um dicionário, pesquise o sentido do vocábulo destacado, tomados, no contexto em que foi empregado. Então, pessoal, atividade número 2, vocês vão procurar, o significado que melhor se encaixa no texto que nós acabamos de ler, tá? Encontre no texto os termos que estão destacados, substituam pelo significado que vocês encontrarem e verifiquem se combina, né? Número 3, dê o significado das palavras a seguir segundo o texto. Então, segundo o texto, quais são os significados aqui dessas palavras? Número 4, leia este trecho e identifique a figura de linguagem nele presente. O velho o viu descer como um avião. Pessoal, figura de linguagem que vocês já estudaram. Será que nesse trecho aqui identificamos uma metáfora, comparação, personificação, hipérbole, onomatopeia, pleonasmo, polissíndeto, antítese ou paradoxo? Tudo bem? 5. Mitos são narrativas populares antigas, transmitidas de geração em geração. Eles tentam explicar fatos da realidade de maneira fantástica. O mito A Humanidade Desce à Terra explica 2 fatos. Olha, a tia Carol destacou aqui 2 fatos. Quais são eles? Vocês precisam, então, identificar no mito que vocês conheceram, A humanidade desce à Terra, tá? Esse aqui que nós acabamos de conhecer. 2 fatos que foram explicados ali. E escrever aqui quais são eles. Então, precisa ter aqui 2 fatos, compreendem? Por isso que eu destaquei aqui a informação. Certo, pessoal? Então, façam uma boa interpretação, caprichem nas respostas de vocês e qualquer dúvida fica à disposição. Ótima sexta-feira para vocês e um final de semana bem divertido, tá bom? Beijos, pessoal. Tchau, tchau.